ao Teatro Municipal Manuel Lira, onde então faremos a apresentação do Plano Diretor de Turismo da cidade de Santa Bárbara do Oeste, né, por meio do Conselho Municipal de Turismo, no ano de 2017. É uma grande felicidade recebê-los. Aqui, na realidade, nós estamos, então, marcando a história do nosso município, porque o desenvolvimento, né, a escrita e a participação de vocês na elaboração do plano é muito importante para o desenvolvimento turístico do nosso município. Visto que ele tem aí, né, uma longa duração, terá revisões, mas na realidade ele visa, acima de tudo, atender então os interesses da comunidade, daqueles realmente que estão envolvidos, né, nesse desenvolvimento do turismo barbarense. Então, e ele então também vai fazer parte, então, a grande importância também desse plano é para que Santa Bárbara busque aí, né, ser reconhecida como município de interesse turístico pelo Estado de São Paulo, né? E o plano ele é muito importante e ele está incluso, né, na lista de tarefinhas para que consigamos então este título. E na realidade eu fico muito feliz que esse desenvolvimento ele partiu na realidade também da comunidade, porque muitas vezes de nada adianta se desenvolver um plano que não seja funcional. Na realidade é muito importante que este plano ele fosse desenvolvido de maneira objetiva, eficaz e aplicável. Eu acho que isso daí é o mais importante, que então nos próximos anos realmente consigamos desenvolver um plano e colocar em prática tudo que foi projetado. Eu vou convidar aqui para compor a mesa, que é quem vai me auxiliar também nessa apresentação, o Luiz e o Marcelo, que então fazem parte do Contour. Eu vou, na realidade, falar a parte que está mais ligada à administração pública. Então, nós fizemos um levantamento, um inventário, né? Todas as informações do município que garantem que Santa Bárbara é uma cidade capaz de receber turistas, é uma cidade muito bem planejada, é uma cidade aí que tem um plano de desenvolvimento no turismo, na economia, na cultura. Então, tudo foi destrinchado, mas a gente vai dar uma leve passada por todos os assuntos. Mas o plano ele também está disponível online, então para quem quiser ter qualquer dúvida, né, pode também buscar o plano no site da prefeitura. Bom, a gente vai disponibilizar também algumas cédulas. Quem que está aí com as cédulas? Aqui. Então, na realidade, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser propor, né, alguma alteração, pode então estar escrevendo qual seria a sua dúvida, qual seria a sua alteração, né, sua proposta, para que então o Conselho analise e assim façamos qualquer mudança no plano. Bom, este plano, então, é uma base, né, a gestão turística dos próximos 10 anos. O Plano Diretor de Turismo será revisado periodicamente a cada 1 ano. Então, ele foi inscrito pelo Conselho Municipal de Turismo e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E, então, os que estão também os responsáveis por essa avaliação, né, e por essa revisão dos próximos anos. O município de Santa Bárbara do Oeste destaca-se no cenário turístico da região metropolitana de Campinas. E tem como destaque aí, né, no seu turismo, né, nesses anos aí, que o ano que vem nós completamos 200 anos, essa evolução, como a imigração norte-americana, e nós temos também atrativos turísticos que dizem respeito a eventos, aventura, turismo religioso, e a existência de várias empresas e indústrias nacionais e multinacionais, então, que ajudam ao desenvolvimento barbarense. Brevemente, então, aqui nesse início, nós temos as características turísticas, né, então, que eu adiantei aqui nesse texto.
E Santa Bárbara também, como um adendo, foi instalada em Santa Bárbara, foi instalada a primeira igreja batista e a primeira igreja metodista do Brasil. E no início do século XX fomos reconhecidos como a capital do arado. Então são algumas informações que estão nessa primeira apresentação, né, característica. Como também hoje nós temos no município o espetáculo Via Crucis, a Festa da Linguista, a Virada Cultural Paulista, a Revirada, que foram alguns eventos pontuais que foram inseridos nessas características turísticas. Bom, os objetivos. O Plano Diretor de Turismo tem como objetivo estabelecer diretrizes para a condução da atividade turística de maneira sustentável e inclusiva. O plano visa incrementar os segmentos de turismo existente, propondo a melhoria e inovação da estrutura de atendimento aos turistas. Além disso, né, o Plano Municipal de Turismo demonstrará qualificações do município para se tornar um município de interesse turístico do estado de São Paulo. Aí próximo, então, nós temos algumas características, né, do território. E hoje Santa Bárbara, então, abrange uma área total de 271 quilômetros quadrados e encontra-se a 130 quilômetros da capital paulista. Como dados do IBGE, né, a população estimada no ano de 2016 era de 191 mil habitantes. Bom, o aniversário da cidade, então, é no dia 4 de dezembro. Então, esse ano nós completamos 199 anos. E no ano que vem temos aí o nosso bicentenário, que é uma data muito importante para o nosso município. Temos como nossa padroeira Santa Bárbara, né? E nós estamos na região metropolitana de Campinas. Aí, como vocês podem ver, também tem as informações da nossa bandeira. As informações, então, do nosso brasão. Vale muito também a leitura, é bem interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história. Aqui a gente começa, então, a falar um pouquinho sobre os aspectos históricos e culturais da nossa cidade. Então, como que ela nasceu, né? E tudo que veio por aí nas mãos da nossa querida Dona Maria da Graça Martins, nossa fundadora. Bom, então, eu vou passar brevemente por este assunto, porque, para quem quiser também um aprofundamento mais no tema, vale a pena a leitura do plano. Aqui, então, fala também um pouquinho da Maria da Graça Martins, que... Margarida, meu Deus do céu. Isso daí foi uma leitura bem legal, né? Margarida da Graça Martins. Bom, aqui então a gente tem, segundo o livro de Santa Bárbara, edições históricas, Margarida da Graça Martins nasceu na cidade de Santos em 27 de novembro de 1782. Aqui fala um pouquinho de quando ela veio para Santa Bárbara, né, dos seus filhos, como que ela comprou, então, as terras, uma Seis Marias. É muito interessante também a leitura para aprofundamento. Falamos, então, também da história do bairro do Santo Antônio do Sapezero. Também é um ponto turístico muito, muito relevante no nosso município. E também da Romizeta, que, no caso, então, foi o primeiro veículo automobilístico brasileiro. Então, é orgulho também de Santa Bárbara, né? Aqui também nós temos, então, a imigração norte-americana. Conta também um pouquinho da imigração norte-americana, como que se deu. A usina Santa Bárbara, né? Nossa rica usina, que vem recebendo aí, receberá cada vez mais os nossos eventos culturais e turísticos. Aqui começa um pouquinho mais de tabela. Tabelas e mais tabelas. Então, índices e dados do município. Então, hoje nós estamos na região turística do Bem Viver, região administrativa, região metropolitana de Campinas, população 191 mil habitantes, nossa área total, densidade demográfica, e como nós somos chamados de barbarenses. Aqui são algumas tabelas, né, do nosso PIB, alguns dados do IBGE, educação, nossos centros de formação profissional, o sistema de ensino,
em números, dados sobre a criminalidade no município de Santa Bárbara do Oeste, alguns outros dados, né? Hoje nós temos como qualificação que nós somos a 9ª melhor cidade do país e a 2ª do estado de São Paulo entre as cidades de médio porte, segundo a revista Isto É 2014, edição As Melhores Cidades do Brasil 2015. Qualificação de 10ª melhor cidade em desenvolvimento social do país, segundo a revista Exame, de 28/10 de 2015, considerando indicadores de saúde, educação, segurança e sociodemográficos. Pontuação de 6,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, superior à média estabelecida pelo MEC ao município, que é de 6,1, acima da média estadual. Aqui, então, nós temos a hidrologia, né? Santa Bárbara, então, ela está situada na bacia hidrográfica do rio Piracicaba, inserida na unidade hidrográfica de gerenciamento dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. No município, há 4 microbacias principais: o Ribeirão dos Toledos, Ribeirão Lambari, Córrego Barrocão e o Córrego Santa Bárbara. Como curiosidade, que também está no plano, a extensão aproximada do Ribeirão dos Toledos é de 30 quilômetros e suas nascentes situam-se nos limites com os municípios de Montemor e Sumaré. Seguindo aí, nós temos os corpos da água do município. Até quando foi desenvolvido o plano, fomos surpreendidos com alguns nomes que não tínhamos tanto conhecimento. E a localização da bacia do rio Piracicaba está, então, no aquífico Tubarão, que tem uma extensão regional. Em geral, as águas do aquífico Tubarão apresentam boa qualidade para o consumo humano e, em comparação aos demais aquíferos, apresenta maior teor de sais, eventualmente com enriquecimento de sódio, fluoreto e sulfato. Aqui são alguns dados também dessas informações hídricas. Santa Bárbara, então, tem clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, com temperatura média do mês mais quente superior a 22 graus. Então, aqui falando um pouquinho do panorama econômico industrial de Santa Bárbara do Oeste, né? De acordo com o ranking municipal de empregos do estado de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste conta com 855 estabelecimentos industriais e é o 40º município que mais emprega no estado. Então, aqui nós temos um ranking, né? Vou falar os primeiros 5 setores: têxtil, vestuário, produtos de metal, fabricação de máquinas e equipamentos, borracha e plástico. Mas tem uma lista completa aqui. Que nós temos, então, como setores estratégicos: cadeia produtiva do setor de alimentos e bebidas, cadeia produtiva automobilística, indústrias de tecnologia e informação, serviços da tecnologia da informação, cadeia produtiva do setor fármaco, químico e cosmético. A lista é bem interessante. E os nossos principais atrativos para a instalação de novas empresas: terras documentadas e de fácil urbanização, energia elétrica abundante e rede instalada, alta disponibilidade hídrica, esgoto 100% tratado, centros de excelência em formação de mão de obra, facilidade logística privilegiada, sistema documental ágil e desburocratizado, isso aqui é trava-língua. Universidades e centros de pesquisa atuantes e integrados às necessidades locais. Aqui, então, a gente fala um pouquinho do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH. Principais distâncias, né, que diz respeito, então, às rodovias que nos cercam, aos aeroportos, porto, que também está muito ligado ao desenvolvimento econômico do município. Bom, transporte público coletivo. Então, hoje nós temos o nosso terminal urbano, que vem recebendo ainda mais melhorias para atender a nossa população. Nós temos o nosso rodoterminal também. O corredor
metropolitano noroeste. Então aí tem uma imagem do mapinha das ligações. Aqui fala um pouquinho da legislação, das leis. Não vou aprofundar muito no assunto. Mapa do município, onde nós estamos localizados. Então, hoje o município possui uma Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né, que, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo, vai reger, então, o plano de turismo. E uma também das prioridades, um dos itens para se tornar, então, um município de interesse turístico é o Fundo Municipal de Turismo, que também já estamos dando andamento na abertura desse importante fundo, na realidade, para que Santa Bárbara se torne um município de interesse turístico também. Hoje, então, nós estamos classificados como uma região turística do bem viver. Aí nós temos um mapa das regiões que fazem parte, então, do estado de São Paulo. Essa é a nossa região. Circuito Turístico de Ciência e Tecnologia. Aqui nós também temos, então, a Câmara Temática de Turismo da RMC, que faz parte do Conselho de Desenvolvimento da RMC, que é muito importante para trilharmos, né, o desenvolvimento em conjunto com a região metropolitana de Campinas. Seguindo aí, nós temos um mapa que foi então desenvolvido juntamente com o Contour, que apresenta os pontos turísticos do nosso município. E, em seguida, um levantamento mais avançado para que os nossos turistas, então, tenham total conhecimento quando chegarem até Santa Bárbara, né? Quiserem alguma informação de restaurante, ponto turístico, ponto cultural, é descrito nesse material. Aqui é um diagnóstico bem abrangente, na realidade, que diz respeito, então, à fuga do estresse, à busca pela natureza e por diversos conhecimentos, o contato com outras culturas, a observação de paisagens e locais famosos, a necessidade e valorização do lazer, a participação em eventos e negócios, entre outros, são motivos que levam milhares de pessoas a se deslocarem ao longo do mundo e que fazem do turismo uma das mais importantes atividades socioeconômicas da atualidade. Então, aqui ele também fala um pouquinho sobre como o turismo vem crescendo também com a tecnologia. Nos últimos 20 anos, né, a atividade cresce em uma taxa média de 5%, superando a taxa média de crescimento da economia mundial, que foi de 3,5% no mesmo período. Entre os impactos positivos, né, do turismo, a gente destaca, então, a geração de emprego e renda, reinserção de territórios nas trocas comerciais, melhoria da infraestrutura geral, preservação de manifestações culturais, preservação de espaços naturais, valorização da imagem local, atração de investimentos, geração de impostos, valorização da identidade local. Então, aqui nós começamos com um inventário do nosso município, no que diz respeito à hotelaria. Então, hoje nós temos nossa hotelaria, então, nós temos o nosso hotel, Hotel Casablanca, Hotel Casagrande, Hotel Cheiro da Terra, Hotel Santa Bárbara, Hotel Galeade, Hotel Ideal Pousada, Hotel Central, Hotel São Francisco. Aqui nós temos um número que diz respeito aos tipos de serviço e a quantidade, né? Bar e choperia nós temos 13, 2 churrascarias, 2 docerias, 5 pizzarias, 3 restaurantes, 5 padarias, 3 sorveterias, 2 confeitarias, 3 lanchonetes e 3 hamburguerias. Nosso entretenimento, então, nós temos aí o Tivoli Shop, o Vic Center, agenciamento Azul Viagens, Betor Turismo, Trip Companhia Viagens e Turismo, Rosana Turismo, Rosana Tour Turismo, CVC Turismo. Nossos atrativos naturais:
Parque Araçariguama, Parque das Águas, Parque dos Ipês, Parque dos Jacarandás, Caminho dos Flamboyãs, Orquidário Santa Bárbara, Cachoeira do Sapezeiro, Praça Coronel Luiz Alves. Atrativos culturais: Bairro do Caiubi, Biblioteca Municipal, Maria Aparecida de Almeida Nogueira, o SEDOC, Cemitério dos Americanos, Centro de Memória, Estação Cultural, Igreja Matriz, Museu da Água, o Museu da Imigração, o Teatro Municipal Manuel Lira, a Usina Santa Bárbara e o Santo Antônio de Sapezeiro. Nossos principais eventos são o Santa Bárbara Rock Fest, o espetáculo Via Crucis, a Festa Confederada, a Virada Cultural, a Festa da Linguiça, o Pedales Bó, o Encontro Nacional de Contadores de Histórias e o Festival Gastronômico. Então aí a gente tem um breve descritivo de todos os eventos e o seu histórico. Aqui nós começamos, então, com uma avaliação da infraestrutura e serviços turísticos no que diz respeito à captação de água e o tratamento de esgoto. É um levantamento bem avançado, disponibilizado pelo DAE. Também temos o serviço médico hospitalar, que diz respeito a todas as UBSs, né, e os prontos de atendimento que nós temos no município, Hospital Santa Casa e o Hospital Unimed Santa Bárbara. Também foi feito um levantamento da gente do céu, tá dificioso. Bom, dos nossos atrativos turísticos. Começando então pelo Via Crucis, a Festa Confederada, o SEDOC, o Museu da Imigração, o Cemitério dos Americanos. Então foi levantado todos. E aqui nós temos também um levantamento então dos nossos pontos turísticos: a Usina Santa Bárbara, o Cemitério do Campo, o Museu da Imigração, a Estação Cultural, o Centro de Memória, o SEDOC, o Orquidário de Santa Bárbara, o Santo Antônio Sapezeiro, a Igreja Matriz de Santa Bárbara, o Parque dos Ipês, Parque dos Jacarandás, Parque Araçariguama, Parque das Águas, Cachoeira do Sapezeiro, Caminho dos Flamboyãs, Teatro Municipal Manuel Lira, Museu da Água, Caiubi, a Biblioteca Municipal e o Museu da Imigração. Tudo isso que foi apresentado, na realidade, ele é um levantamento, né, da nossa estrutura, e que Santa Bárbara é uma maneira de mostrar e comprovar que o nosso município, ele é um município que pode receber turistas, ele é um município desenvolvido, ele é um município que na realidade busca então, juntamente à sua comunidade, realmente valorizar a nossa história, valorizar a nossa gente. Eu vou passar então a palavra agora para o Marcelo, que ele vai se aprofundar então um pouquinho no que diz respeito ao diagnóstico que foi levantado sobre o município. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Sanz Dodson. Eu sou membro do CONTUR, representando a Fraternidade Descendência Americana. Nos foi pedido ajudar aí na explicação uma parte do trabalho que é a pesquisa de demanda. A pesquisa de demanda ela foi realizada entre o dia 1º e 15 de março de 2007. Nós tivemos aí em torno de 34 foi distribuído questionários na cidade, em hotéis e restaurantes, né? Nós recebemos esse material de volta e no questionário tinha em torno aí de 12 perguntas que foram catalogadas de todas as perguntas que tinham sido feitas, que nós ordenamos aqui para que desse uma ideia de como que está a visão do turista, o entendimento dele em relação aos nossos atrativos e as condições e as características da nossa cidade. Bom, a primeira questão foi o local de origem. O que foi bem legal de ver na pesquisa foi a diversidade
de origens, né? Nós tivemos aí pessoas da região metropolitana, do interior do estado, de outros estados, e na ocasião até dos Estados Unidos tinha um casal fazendo turismo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então, vocês veem pelo gráfico, ela fica bem polarizado, isso é um sinal que a gente tem uma diversidade muito grande, o que pode potencializar ações integradas do turismo que possam, dessa forma, atingir um grupo bem grande de pessoas. Na questão de profissões, também foi uma diversidade muito grande que nós achamos. Um destaque foi que 19% dos turistas são engenheiros. Isso vem de encontro de Santa Bárbara do Oeste ser muito conhecida pelo turismo de negócio, né? Então, pelas indústrias que tem, o setor de tecnologia, que Santa Bárbara é muito forte, né? Indicou bem correlacionado com a questão de a porcentagem de engenheiros. Mas nós temos advogados, vendedores, representantes comerciais, né? Tivemos escreventes, os engenheiros administrativos, produtores de vídeo, dentistas, mecânicos, pastores, aposentados, né? Professores e tecelões. Então, também mostrando uma diversidade do público que vem visitar a nossa cidade. Com relação à faixa etária, 35% foi entre maior de 45 anos e 33% sendo de 25 a 35 e 32% de 35 a 45 anos, mostrando que já é um público de profissionais, né, pela própria faixa etária já indica isso, e uma maioria masculina de 88% e 12% sendo de mulheres. Faixa salarial. Na média, a nossa faixa salarial dos turistas é entre 4 e 10 salários mínimos. Isso representa aí 43% do público entrevistado, sendo 33% também na faixa de... 43% de 2 a 4 salários mínimos, 33% de 4 a 10 e 14% de 10 a 20 salários mínimos. Nós tivemos também, a pergunta foi feita, como soube do destino? 62% responderam que os amigos fizeram indicação do município, 25% encontraram o destino por meios diversos e 13% utilizaram a internet. Nesses 25%, uma coisa que era bem comum é que a empresa falava, olha, vá para Santa Bárbara, se é um representante comercial, um engenheiro, então era direcionado pela própria empresa, né? Estava lá que foi a empresa que indicou a cidade. O motivo da viagem, negócios, foi a justificativa de 41% dos entrevistados, 22% vieram para descansar, 22% também vieram por outros motivos diversos, aí teve uma polarização, né? Ficou difícil agrupar, porque era uma resposta diferente de cada um, então acabamos reunindo tudo isso em outros motivos, e 15% vieram para visitar amigos e parentes. O meio de transporte utilizado, 90% foi carro, né? 3% veículos e 7% avião. Ele colocou avião, mas é aquele que desceu em Viracopos e veio de carro para Santa Bárbara, porque ele veio de outra localidade, mas também deu um percentual indicando que Viracopos também já sinaliza alguma coisa de como a forma de chegada até a nossa cidade. Hospedagem. Daqueles que se hospedaram na cidade, 63 ficaram em hotéis e 37 ficaram em casas de parentes. Por que isso? Porque teve muitos que, pela própria característica da pesquisa, de ter sido distribuído em alguns restaurantes, a pessoa veio de Americana, ou de Nova Odessa, ou de Piracicaba no restaurante. Ficou sabendo do restaurante, veio jantar e foi embora. Então, daqueles que ficaram na cidade, né, nós temos aí 63% em hotéis e 37% ficaram em casa de amigos ou parentes, que é uma característica muito interessante, né, que é aquela ideia que o pessoal saiu de Santa Bárbara para buscar oportunidades em outras cidades e voltam com frequência para o nosso município. Os atrativos visitados. A Estação Cultural foi o local mais visitado pelos turistas, 35%. O Tivoli Shopping foi o segundo mais visitado, com 20%. E depois tem toda uma distribuição que envolveu a Praça Central, o Museu da Imigração,
né, a estação cultural, o shopping, o Vic Center, a Van, o Parque dos Ipês, o Parque Jacarandás, e alguns que não responderam, e 35% não responderam aonde eles foram. A outra questão foi, realizou compras na cidade, e aí vem uma parte bem negativa, né, que eu achei, que nós achamos aí no resultado, é que 61% não fez compras em Santa Bárbara do Oeste, que também mostra aí uma questão de organização. Com relação aos atrativos turísticos que foram visitados, né, também mostra um trabalho muito sério que vai ter que ser feito, né, pelo Contur, pela Secretaria de Cultura e Turismo, na forma de apresentar outras opções, porque para mim, quando estava tabulando os dados, uma coisa que me chamou a atenção é que alguns hotéis, as pessoas que estavam no hotéis, principalmente os que são engenheiros, o pessoal que vai ficar uma semana, mais de 3 dias no município, eles perguntavam no hotel o que eu posso fazer, e o hotel é que dava as orientações. E os parques foram apresentados justamente para a pessoa, eu quero fazer uma caminhada, onde que eu posso ir, e aí os hotéis direcionavam. E isso eles escreviam, o pessoal do hotel me indicou ir para tal lugar, me indicou para visitar tal atrativo turístico. Então, também dando uma indicação de uma área de trabalho aí no planejamento de marketing das nossas ações de turismo nessas questões. Eu fiquei maravilhado com essa pergunta, qual é a opinião sobre o município? Isso eu achei muito legal a pergunta, e a resposta é que a hospitalidade... Ô, secretário, eu estou junto com você nessa... Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. O pessoal põe umas palavras difíceis para judiar da gente. Vamos lá. Hospitalidade. Devagarzinho, né? Nós fugimos da escola, mas nós chegamos lá. A hospitalidade dos barbarenses foi o maior destaque da cidade, 42%. Então isso para mim é maravilhoso, saber que as pessoas quando vêm na nossa cidade, eles se sentem bem. E a tranquilidade da cidade foi o segundo item mais votado, que as pessoas elogiaram muito no questionário essas duas questões, como as pessoas são bem tratadas e como o ar, né, o jeitão da cidade é tranquilo. Outras questões que teve, né, que a cidade é muito bem cuidada, né, e uma outra questão foi que também chamou a atenção a estação cultural, que eles falaram que é um lugar muito bonito, muito agradável de se visitar. Então, esses foram pontos de relevância na pesquisa. E a última foi, recomendaria o município para outros turistas? E aí 84% disseram que sim, né? E 16% disseram que não. Então, no frigir dos ovos, o levantamento teve 2 pontos, essas 2 questões de características da nossa população, e se recomendariam, né? Então eu fico imaginando quando eles descobrirem que existem outros atrativos a não ser desse, também como vai ser a experiência, né? Bom, pessoal, o nosso presidente acabou de informar que nós estamos ao vivo na rádio, né? Então, continuando, a terceira parte do nosso trabalho foi o prognóstico. Então, nós tivemos desde o começo até agora, uma apresentação do município, um inventário do município, mostrando todos os atrativos, suas características, né, as áreas de suporte que o município oferece para o visitante na questão de saúde, segurança, transporte. E nós agora vamos começar uma parte que é muito objetiva, que é o prognóstico do nosso plano de diretor de turismo. Então, a primeira coisa foi feita a análise. Como que nós fizemos essa análise, né? Nós tivemos, o Contur teve as câmaras, os grupos de trabalho, né? Nós viemos trabalhando isso ao longo do ano passado e esse ano. Cada grupo, nós dividimos as categorias do turismo, cada grupo fez um diagnóstico, apresentou, e a partir desses diagnósticos foi proposto as ações, as metas e o que nós vamos fazer com relação para desenvolver e potencializar o turismo no nosso município. Um começo de tudo foi a análise, que, em inglês, né, que é o SWOT Analysis, e que em português chama-se, né, análise FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Nós não vamos entrar em detalhes, isso aí está no anexo, nós vamos quando chegar no anexo. E isso
para a gente ter um mapa geral do município, quais são, com relação ao turismo, as nossas forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças que podem ocorrer na questão do turismo. Né? Optou-se para fazer essa análise, agrupando-os em 7 categorias, como um trabalho do SENAC, que é no plano de Cambriúva, que eles proporam essa metodologia, a gente também seguiu eles, e está lá no anexo, no final nós vamos dar uma lida para dar uma entendida nisso daí. Né? Bom, a segunda parte foi o fluxo turismo do local. Então, nós fizemos um levantamento, a Secretaria, o Contur fez um levantamento do fluxo, mais ou menos uma estimativa de fluxo de turismo da reunião, do município. Então, foi estimado mais ou menos que os hotéis, né, receberam em 2016 em torno de 40 mil visitantes, a Via Crucis recebe em torno de 35 mil turistas, a Festa Confederada em torno de 2.800 visitantes, a Usina Santa Bárbara em torno de 700, porque não tem lista de presença, né, então é difícil a gente conseguir estimar. O SEDOC em torno de 1.200, Santo Antônio Sapezeiro em torno de 20 mil, os cemitérios americanos em torno de 800, a Estação Cultural em torno de 30 mil, o Museu da Imigração por volta de 1.000 visitantes, o Rock Fest 15 mil e a Virada Cultural 84 mil, foi a tabela do ano passado. Então, mostrar que Santa Bárbara tem um fluxo muito grande de turistas, né, e que precisam ser bem orientados. O Contur definiu a visão de turismo, que é: Santa Bárbara do Oeste será reconhecida nos próximos 10 anos como uma cidade que oferece, em cada um dos seus atrativos turísticos, uma experiência turística de qualidade, com acessibilidade para todos, de maneira socioeconomicamente sustentável. Com base no SWOT análise, né, na análise FOFA, nós definimos a vocação do município. O que quer dizer isso? Existem quase uma dezena de classificações de turismo, e nós identificamos aquela que a cidade possui e tem potencial de se desenvolver. Quais são elas? Né? Então, existentes hoje no município: o turismo de negócios, que é a diversidade, com quais atrativos? Né? É a diversidade de empresas nacionais e multinacionais existentes no município e no seu entorno. Com relação ao turismo cultural, nós temos a Estação Cultural, o Museu da Imigração, o Museu da Água, os cemitérios americanos, o SEDOC e a Usina de Santa Bárbara, entre outros. Com o turismo de eventos, nós temos Via Crucis, a Festa Confederada, Virada Cultural, Rock Festa, Festa da Linguiça, Encontro Nacional de Contadores de História e o Festival Gastronômico, que nós começamos o ano passado, e já se mostrou um evento de grande sucesso. Bom, a partir daí, nós temos então quais são os potenciais. Então, os existentes é que já tem uma infraestrutura consolidada, um trabalho consolidado, e nos potenciais é que nós precisaremos trabalhar alguma coisa de acordo com a tabela de hierarquização, mais ou menos isso, certo? Vou seguir na orientação da nossa secretária aí. Mais ou menos isso daí, tá? Então, foi orientado e identificou o turismo potencial. Quais são? Por exemplo, turismo de esporte, com várias competições, como a competição de mountain bike, motocross e outras competições diversas, que são atrações turísticas que podem ser potenciadas ou convidadas a vir para o nosso município. Na questão do ecoturismo, foram citados o Vale do Comanche e a Cachoeira do Santo Antônio Sapezeiro. Turismo rural, nós temos a visita a produtores de mudas, de plantas medicinais e o orquidário. Foram o que foi identificado até o presente momento. Bom, após isso, nosso trabalho foi definir as estratégias de desenvolvimento, consolidação do turismo no município. Então, a ideia é o que é? Criar uma linha mestra. Nós temos todos os atrativos, como nós vamos focar e vamos fazer o direcionamento estratégico para conseguir realizar, organizar e realizar ações efetivas de turismo. Então, nós criamos uma tabela com objetivos, como fazer e quem são os responsáveis. Então, o primeiro objetivo foi melhorar as condições de recepção dos visitantes no destino. Como nós vamos fazer isso? Revisar as placas indicativas dos atrativos e instalar placas onde for necessário. Melhorar o sistema de informação ao turista
quanto aos bombeiros, postos de saúde, hospitais. Então, o turista, ele, ao chegar na cidade, ele precisa ter na mão, se acontecer alguma coisa, aonde procurar, como procurar, da forma mais rápida e mais objetiva e mais segura. E capacitar, né, a parte dos bombeiros, a guarda municipal, polícia militar, com informações turísticas. Às vezes, um turista chega na cidade e quer perguntar alguma informação e eles normalmente procuram esse pessoal e eles têm que estar sabendo o que está acontecendo para sugerir e recomendar atrativos turísticos. Um outro objetivo foi integrar a circulação dos fluxos turísticos existentes no município e na região metropolitana de Campinas. Então, a ideia é o que é? Fechar parcerias com municípios da região metropolitana de Campinas para a divulgação recíproca dos atrativos. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer um turismo, né, vamos supor, um turismo histórico. Ele vem na cidade e em meio período ele faz esse atrativo, ele pode ir para Limeira, para Nova Odessa, para Americana ou para a própria Campinas, completar o ciclo de visitas dele, né? Então, e vice-versa, ele pode começar em Campinas e vir para Santa Bárbara e terminar o dia em Santa Bárbara. Então, essa integração e a potencialização do turismo regional é somar forças com as nossas cidades vizinhas e todo mundo sai ganhando com isso. O outro objetivo foi criar estruturas para qualificar todos os envolvidos no turismo local, garantindo assim a qualidade dos serviços prestados, né? Então, a sugestão é a criação da Secretaria de Turismo, a criação do Centro de Atendimento ao Turista, formar parcerias com outras instituições para a realização de cursos de qualificações dos agentes turísticos. Outro objetivo, desenvolver o artesanato e os produtos locais. Então, a ideia é realizar o levantamento de potenciais produtos de artesanatos de fabricação local que adicionem valor aos atrativos e tenham potencial de venda. Então, a ideia é, futuramente, nós criarmos alguns selos, porque todos nós, quando vamos fazer turismo, nós queremos trazer uma lembrancinha, né? Então, sempre tem um imã de geladeira, uma camiseta, ou alguma coisa que é característica do local que nós vamos visitar, que nós gostamos de trazer ou presentear nossos familiares. Então, a ideia aqui é também identificar e criar esses produtos e fomentar que os artesãos façam isso, para que quando o turista vier, o artesão ofereça esses produtos, né, e ajude a divulgar e solidificar a marca de Santa Bárbara como um atrativo turístico, né, como uma cidade de interesse turístico. Outra questão foi também integrar o artesanato com os eventos, bem como desenvolver produtos alinhados com o perfil turístico. E ampliar os pontos de venda dos artesanatos em locais como hotéis, restaurantes. Então, é ter o artesanato, um display, né, do artesão, e no hotel, a pessoa vai lá, está hospedada, quer levar uma lembrancinha para casa, você já tem um produto ali que vai associar os nossos atrativos turísticos com a lembrancinha. Outro objetivo, integrar os diferentes segmentos do turismo do município, potencializando a visitação. Então, como fazer? Organizar ações conjuntas entre os responsáveis dos atrativos turísticos para ações em conjunto. Então, por exemplo, nós lá do Cemitério dos Americanos, nós celebramos com a Igreja Batista uma celebração dos 144 anos da fundação da Igreja Batista no Brasil. Aí nós conversamos com o pessoal do Pedala SBO e o pastor, né, Pita da Igreja Batista, e fizemos o primeiro passeio ciclístico. Então as pessoas saíram do Museu da Imigração, foram até os cemitérios americanos, nós demos uma palestra sobre a parte da fundação da Igreja Batista no Brasil, lá nos cemitérios americanos, tomamos um lanche e o pessoal foi embora. Então, essa integração de um grupo de esporte, de atividades esportivas com o religioso e com o cultural. Então, foi essa a ideia e a potencial, vocês vão ver para baixo aí, nós vamos estar lendo várias propostas nesse sentido. O outro objetivo é aumentar a visibilidade dos atrativos turísticos no município. Como fazer isso? Elaboração do plano de marketing para o turismo do município, implementação de sinalização tipo outdoor, divulgando os atrativos turísticos nos acessos das rodovias e elaborar um projeto de sinalização turista bilíngue, né? Então, são como fazer. Um outro objetivo é a elaboração do plano de marketing, desenvolvimento do planejamento. Como fazer isso? Então, fazer o desenvolvimento do planejamento estratégico do marketing para o turismo,
contratação de uma empresa especializada, ter essa dotação orçamentária, elaboração de editorial, porque isso vai partir da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então tem que ter toda a parte legal desse procedimento. E aí contratar a empresa especializada no marketing turismo e fazer todo esse alinhamento que nós estamos, dessas ideias, em materiais visuais, áudios, vídeos, para que possam ser divulgados aí no Brasil e no exterior, né? Além disso, essas macras estratégias, né, os grupos de trabalho apresentaram ações estratégicas por segmento de turismo existente no município. Então, essa foi a visão macro e depois nós fomos mais especializados, mais específicos no detalhe. Então, o primeiro, né, que é o turismo de negócio e eventos. Então, qual é a meta que foi estipulada, né? Então, a primeira meta é ter a criação da Central de Informações Turísticas. Quais ações estratégicas? Buscar parcerias para a infraestrutura local, oficializar junto à prefeitura o pedido, né, de ceder um espaço, uma área pública para a gente ter o Centro de Informações Turísticas. Então, tem que fazer uma solicitação para a prefeitura. Ter essa questão do orçamento da reforma do local para adequação da Central de Informação Turística. E parcerias com faculdades, né, para se ter faculdades de turismo, ter algum aluno que seja estagiário ou né, seja estagiário nessa área e aprender e ajudar a desenvolver essa parte. A outra meta, qualificação e capacitação dos profissionais do trade turístico. Então, o que se viu? Identificar quais são os cursos necessários, então diagnosticar as demandas e as necessidades dos profissionais, fechar parcerias com o SENAC, SEBRAE, SENAR, universidades, conscientizar os proprietários dos restaurantes, dos hotéis e de todos aqueles que estiverem envolvidos com o turismo na cidade, de padronizar e qualificar o atendimento. A criação do selo de qualidade, um selo de identificação do Contur, de que aquele estabelecimento atende certas normas ou certos padrões de qualidade, né, que isso também vai agregar valor ao estabelecimento, e discutir a dotação orçamentária necessária para realizar tudo isso daí. Uma outra meta foi ter aqui na cidade, ou criar na cidade, um centro de convenções, né, e a ação estratégica para isso foi elaborar um projeto para que esse centro de convenções utilize a área da usina de Santa Bárbara e aí buscar recursos para tal fim. Na questão de marketing, no turismo de negócios, né, são as placas indicativas, atrativos, folhetos e guias turísticos disponíveis no trade turismo da cidade, páginas do turismo na internet, participação do Contur em eventos locais. Outra meta, calendário dos eventos turísticos, divulgar o artesanato. Qual é a meta, né? Quais são as ações estratégicas? É para divulgar o artesanato local, participação da rede gastronômica local, fortalecer e divulgar a cultura local. Então, a ideia com o calendário de eventos de turismo é que nós possamos convidar outros agentes que trabalham no município. Então, o artesanato e um restaurante, por exemplo, nós vamos ter o encontro das orquestras de violas, né? E aí há uma integração entre restaurantes, entidades e o artesanato num evento, porque a gente sabe que vai ter esse evento, vai ter essa possibilidade. Então, a ideia é sempre estar integrando para que haja um desenvolvimento de todos os agentes aí do turismo no município. E a realização de festivais gastronômicos, né? Então, definir datas para as edições de verão e inverno e elaboração de editais para que isso possa ocorrer. No turismo cultural e religioso, né, uma meta foi criar o roteiro religioso protestante. Como foi dito, Santa Bárbara é o berço praticamente da evolução do protestantismo no Brasil. Nós temos a primeira igreja batista, a primeira metodista e o presbiterianismo aqui, acho que a terceira ou quarta igreja, mas o número de missionários que vieram para cá é absurdo. Então, ter essa atração, então a ideia, para vocês terem uma ideia, conversando com o pastor Pita, estava o Eduardo do Grupo Pedala, e ele falou assim, nós fomos num evento da Batista e teve 9.000 pessoas, então o que vai ser de Santa Bárbara se a gente decidir organizar um evento para comemorar os 150 anos da Igreja Batista no Brasil? Santa Bárbara tem estrutura para receber 9.000 pessoas, né? Então, o potencial nessa área específica do turismo religioso.
né? Então, as ações são levantamento dos pontos turísticos, desenvolvimento do material educativo, criar áreas no museu da imigração para o tema, elaboração de material de divulgação, né? E solicitar a manutenção regular da Estrada dos Confederados, que é a Estrada do Barreirinho, porque se potencializar um fluxo turístico significativo lá, as condições da estrada elas têm que ser melhoradas, né? Outro roteiro que foi sugerido no turismo cultural e religioso é o roteiro das águas, que é elaborar o roteiro envolvendo o Museu das Águas, o Itaú, o Parque Araçariguama e o Parque das Águas, propor a sua adoção pelo poder público, firmar parceria com organizações, autarquias, secretarias e a dotação orçamentária necessária para a realização desse roteiro. Um outro roteiro é o roteiro dos museus. Então, elaborar o roteiro envolvendo o Museu da Imigração, a Estação Cultural, o SEDOC, Museu da Água, os cemitérios americanos. Desenvolvimento do material educativo e de divulgação, criar o sistema de divulgação integrado entre os museus, divulgação dos horários de funcionamento e firmar parcerias com organizações, autarquias, secretarias e a dotação orçamentária para a realização desse roteiro. O roteiro sobre a imigração norte-americana, né? Todo mundo sabe aqui na nossa cidade que a Santa Bárbara recebeu os americanos e é a única cidade que teve sucesso em receber os americanos em todo o Brasil, então tem uma característica muito única nesse nicho de mercado. E a ideia também é elaborar o roteiro envolvendo o Museu da Imigração, a Estação Cultural, o SEDOC, o Cemitério do Campo, né, os cemitérios americanos, o desenvolvimento de material educativo e de divulgação, divulgação dos horários de funcionamento, firmar parcerias com organizações, autarquias, secretarias e a dotação orçamentária necessária. Outra meta, desenvolver a caminhada histórica cultural, que também envolve a elaboração do roteiro, da caminhada, envolvendo todos os pontos históricos e culturais da cidade. Então, nós listamos alguns aqui, que é a Estação Cultural, as casas da FEPASA, o prédio da Campo Belo, a Igreja Presbiteriana, a Escola José Gabriel de Oliveira, a Praça Central, a Rua Estreita, o Museu da Imigração, a Biblioteca Municipal, o Museu da Água, o SEDOC, a Prefeitura e a Usina Santa Bárbara, dentre outros. Elaborar o conteúdo pedagógico para ser falado e explicado nesses locais, firmar parcerias com organizações, autarquias e secretarias, seleção de monitores para acompanhar. Então, a ideia é que essas caminhadas tenham monitores para irem explicando toda a riqueza e os detalhes que a nossa cidade mostra, mas oculta, porque ninguém sabe, né? Então, está aí, a gente precisa saber muito bem. E a dotação orçamentária. Na Estação Cultural, propor melhorias do paisagismo do entorno e propor a construção da ciclovia, né? São ideias, lá é patrimônio tombado, então tem uma sérias dificuldades, então, mas a sugestão é melhorar também a mobilidade das pessoas. Um roteiro pedagógico e histórico para as crianças. Então, a ideia é elaborar um roteiro pedagógico histórico cultural para as crianças do 4º ano para visitar os principais atrativos que descrevem a fundação do município. Então, a ideia é que as nossas crianças elas já também comecem a conhecer o próprio município e passar para os familiares. Porque, como vocês viram na pesquisa de demanda, 34% vem visitar parente. Então, chega no sábado à tarde, fala, tia, o que nós vamos fazer? Ou mãe, o que nós vamos fazer? Aí alguém lembra que existe uma série de atrativos turísticos. Então, a gente está plantando uma sementinha para divulgação também com as crianças, e as crianças terem amor e carinho e orgulho de serem barbarenses pelas riquezas únicas que a gente tem aqui nessa cidade. Com relação à festa confederada, é fechar parcerias com o trade turístico e poder público, material de divulgação para ser distribuído para os visitantes, propor melhoria na acessibilidade local, que é a estrada, e solicitar a manutenção da estrada do Barreirinho. No SEDOC, propor melhoria na acessibilidade do local. Quando a gente diz acessibilidade, tanto na festa confederada ou no SEDOC e em todos os outros atrativos, é a questão do cadeirante, do cego, do surdo, deles terem a possibilidade de visitar o atrativo e conseguirem ter uma boa experiência lá. Que isso também se remete à nossa visão de longo prazo, como foi lido anteriormente. Então, com relação ao SEDOC, propor à Secretaria de Cultura e Turismo instalação de sinalização padronizada, indicando a direção do SEDOC.
e firmar parcerias público-privadas para a realização de eventos no local. O Museu da Imigração. Então, elaborar o plano de acessibilidade, né? O secretário Evandro comentou conosco numa reunião que já tem um projeto aí do elevador, né? Já é um avanço, mas aí nós temos ainda a questão, talvez, de texto em braille e como ver a questão dos surdos, como que, né, também resolver todas essas questões para que todos tenham a possibilidade de ter boas experiências no nosso município. A modernização do acervo com parceria com a Fraternidade de Descendência Americana, consultoria com empresas, né, de museologia para o projeto expográfico. Agora foi, estava com medo dessas palavras. Material informativo do local, do atrativo, construção da reserva técnica para o acondicionamento do acervo, né? A gente sabe a situação atual da conservação do material que foi cedido pela fraternidade e os descendentes no museu. Então, tem coisa que está muito bem acondicionada e outras não estão. Então, precisa ter uma parte de preservação, se a gente está olhando a longo prazo, poder expor esse material para todos os visitantes. Também ter consultoria técnica com relação ao museu e integrar o museu e o centro de memória de uma forma mais ativa pela riqueza de material que eles têm. Com relação à usina Santa Bárbara, é sugerido um projeto de revitalização dos barracões e do entorno, elaborar o plano de acessibilidade para o local, propor uma ocupação efetiva, né, da usina e propor para a Secretaria de Cultura e Turismo a instalação de sinalização padronizada indicando a direção para o local. Foi proposto também a revitalização do roteiro Conheça Santa Bárbara do Oeste, né, que é um roteiro com 12 atrativos turísticos de visitação diferentes. O texto aqui vamos precisar dar está meio confuso aqui. Né, que são o Museu da Imigração, o Cemitério do Campo, o bairro do Santo Antônio Sapezeiro, a chácara com plantas medicinais, plantação de café, produtores de plantas ornamentais, a usina Santa Bárbara, né, e definir as datas para a visitação de um atrativo por mês e a contratação do ônibus. Então, mais ou menos a ideia desse roteiro Conheça Santa Bárbara é que a Santa Bárbara tenha um ônibus, a prefeitura, um ônibus que leve para esses atrativos e as pessoas gratuitamente vão e conhecem, para que a população de Santa Bárbara conheça o local. Tá? Turismo rural e ecoturismo. Mapeamento da área rural, a meta, então, é a visita técnica para conhecer a estrutura e potencial de cada propriedade ou espaço e elaborar um cadastro de produtores por segmento. Uma outra meta é a melhoria das estradas rurais, né? Aqui é proposto até o asfaltamento da estrada do Barreirinho, melhoria das vicinais do bairro Santo Antônio Sapezeiro, e onde estão os outros atrativos rurais. Capacitação fornecer capacitação para os proprietários e produtores rurais, parceria com o Senar e o Senai, levantamento de quais cursos são necessários. Outra meta, melhoria do transporte público para a área rural, linha interligando os atrativos, uma ação estratégica. A próxima meta é a sinalização e divulgação dos atrativos, né? Levantamento dos locais estruturados, folhetos informativos para que as pessoas possam chegar até o local. Melhoria da segurança da área rural, né? Uma ação estratégica proposta é a parceria com a Secretaria de Segurança do município, de Transporte e Segurança do município, para adequar isso aí. Né, e tornar o bairro do Santo Antônio Sapezeiro referência na gastronomia local, como, abre aspas, com o título Polo Gastronômico da Linguiça. As ações estratégicas, paisagismo na entrada do bairro, né, sugerir aí o caminho dos IPs, sinalização dos pontos turísticos do bairro, revitalizar o pé da antiga escola, para ponto de apoio aos ciclistas e aos finais de semana fazer as feiras de artesanato. Lá, deixa eu tomar água. Obrigado. Criação de rotas temáticas e sustentáveis foi uma outra meta. Então, é realizar estudos de viabilidade de atrativos turísticos identificados no projeto para a elaboração das rotas para ciclistas e pedestres, elaborar as rotas, implementar sinalização indicativa e divulgação das rotas no site do Contour com mapas e coordenadas geográficas. Outra meta. Rota ciclística do Santo Antônio Sapezeiro, que já está existente, que o pessoal do Pedala já sistematizou.
Então, o que está faltando? A sinalização, né, e a elaboração de mapas de orientação impressos e online. Solicitar a melhoria do acostamento na estrada de acesso ao local. A meta seguinte é o calendário integrado de eventos de aventura na cidade. Então, é firmar parceria com outras secretarias do município e com organizadores de eventos de aventura que o município possui. Definir o responsável por coleta das informações e publicação do calendário, para integrar tudo isso daí e potencializar as ações no turismo. A rota histórico-cultural, como eu tinha comentado anteriormente, é desenvolver uma rota para ciclistas e pedestres envolvendo a Estação Cultural, o Museu da Imigração, o SEDOC e os cemitérios americanos. Firmar parcerias com organizações responsáveis pelos locais e definir o calendário de realização de passeios. E rota entre parques, que é desenvolver a rota para ciclistas e pedestres envolvendo o Parque dos Ipês, o Parque da Sariguama e o Parque dos Jacarandás. Implementar a sinalização indicativa, divulgar as rotas no site do Contur com mapas e coordenadas geográficas e propor ao poder público o aumento das ciclofaixas que integrem todos esses parques. Bom, essa era a minha parte. Eu agradeço a atenção de todos. Agora eu peço que o presidente do Contur, o Luiz, possa vir aqui ao púlpito e passar a parte de planos de ação para que tudo que nós falamos até agora saia do papel e se torne realidade. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Luiz Oliveira, estou como presidente do Contur e como desafio, pela primeira vez, eu acredito, da história do município, estamos elaborando um plano diretor com apoio da comunidade e do Poder Executivo. Para dúvidas, no final de toda essa explanação do plano, nós reservamos um tempo para poder responder algumas perguntas ou sugestões, né? Ou algo que alguém gostaria de estar adicionando ao plano. Então, quem quiser, vai ter uns papeizinhos rodando com as perguntas, é só levantar a mão, que o pessoal do conselho leva para vocês o papel, e aí no final, a hora que a gente acabar, a gente acaba repassando essas perguntas, tá? Então, vamos lá. O ponto 4, né, que é o plano de ação. Com base nas informações levantadas nesse plano diretor de turismo, é possível a elaboração do plano de ações que promovam o desenvolvimento econômico, cultural e social por meio do turismo municipal. Os grupos de trabalho identificaram metas e propuseram ações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao Contur de Santa Bárbara do Oeste. Este plano será revisado anualmente com o objetivo de criar uma cultura de melhoria contínua no turismo local, bem como adequar demandas, necessidades e ações que não foram contempladas no Plano Municipal de Turismo. Abaixo são descritas as ações necessárias para o sucesso desse plano, bem como o prazo estimado para sua execução. 4.1. Fortalecer a governança local. A partir daqui, nós já vamos entrar definitivamente no que está sendo proposto e quando, né, essas ações devem acontecer, entre um prazo de até 2 anos, de 2 a 5 anos e acima de 5 anos. Tá? O Contur, um conselho com caráter deliberativo, será responsável por deliberar sobre os recursos destinados pela municipalidade ao turismo, dos recursos existentes no Fundo Municipal de Turismo, bem como outros recursos destinados ao fomento do turismo local. Para tanto, existe no plano orçamentário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo a identificação contábil para o turismo. Proposta de ação. Realização anual do Plano Diretor de Turismo por meio da realização da Conferência Anual do Turismo, um prazo de 2 anos. Fortalecer a atuação e ampliar a representatividade do Conselho no município, um prazo de 2 anos. Planejamento estratégico do Contur bianual, um prazo de 2 anos. Criação da Secretaria Municipal de Turismo, um prazo acima de 5 anos. Criação do Centro de Atendimento ao Turismo, um prazo de 2 anos.
Realização de pesquisa de demanda para monitoramento do fluxo turístico, um prazo de 2 anos. Implantar sistema de gerenciamento da informação turística, um prazo de 2 anos. Dotar com técnicos qualificados o setor de turismo na Secretaria de Cultura e Turismo, um prazo de 5 anos, de 2 a 5 anos. Fomentar a gestão compartilhada, iniciativa privada, poder público e setor terceiro, um prazo até 2 anos. Só um minutinho aqui. 4.2. Valorar a sustentabilidade local. Propostas de ação. Desenvolver a economia criativa, o artesanato e os produtos locais. Até 2 anos. Integrar os diferentes segmentos de turismo no município, potencializando a visitação. Até 2 anos. Propor a construção de ciclofaixas conectando vários atrativos turísticos da cidade, de 2 a 5 anos. Adequar os atrativos turísticos para a coleta seletiva, de 2 a 5 anos. Fomentar as feiras de artesanato, até 2 anos. Propor a implementação de calçadas para pessoas com mobilidade reduzida, de 2 a 5 anos. O Contur estar presente em ações que estimulem a reciclagem do lixo, até 2 anos. O Contur propor para o poder público leis para o saneamento rural, limpeza das estradas rurais e etc., de 2 a 5 anos. Propor adequação paisagística das estradas do município, de 2 a 5 anos. Integrar eventos com ações de sustentabilidade, como plantio de árvores e educação ambiental, de 2 a 5 anos. 4.3. Gerir políticas públicas participativas. O Contur propor ao poder público leis que promovam fomentar o turismo, de 2 a 5 anos. Promover incentivos financeiros ou fiscais ao setor hoteleiro que adotem práticas sustentáveis, de 2 a 5 anos. O Contur propor ações para a revitalização, adequação e modernização dos atrativos públicos sobre a administração pública, até 2 anos. Realizar editais para o uso dos recursos e para permitir o apoio financeiro nos eventos promovidos pelo Contur, até 2 anos. O Contur desenvolver métodos e controles para que os recursos do Fundo Municipal de Turismo sejam utilizados para promover o turismo local, até 2 anos. Realizar eventos educacionais nas escolas do município com temas relacionados com os atrativos turísticos locais, até 2 anos. Propor lei que destine verbas diretas para a utilização de ônibus e vans para levar gratuitamente alunos da rede pública de ensino, primário e secundário, para visitar atrativos turísticos, culturais e históricos, Museu da Migração, SEDOC, Cemitérios Americanos, entre outros, até 2 anos. Estruturar o Conselho para atuar ativamente junto ao poder público e legislativo para ações que resultem no desenvolvimento do turismo, até 2 anos. Consolidar os atrativos turísticos, 4.4. Fomentar o turismo durante as comemorações de aniversário de 200 anos de Santa Bárbara do Oeste, até 2 anos. Georreferenciamento dos pontos turísticos da cidade, até 2 anos. Mapeamento de todos os atrativos e trade turístico, até 2 anos. Atualizar a sinalização turística local, até 2 anos. Desenvolver material bilíngue, até 2 anos. Integrar a circulação dos fluxos turísticos existentes no município e na região metropolitana de Campinas, até 2 anos. Envolver a comunidade local no desenvolvimento do turismo local, de 2 a 5 anos. Fomentar a realização de eventos que tenham conexão com os atrativos turísticos existentes, de 2 a 5 anos. Desenvolver um sistema de cadastro de todos os aparelhos de turismo na cidade e manter a comunicação permanente com eles, de 2 a 5 anos. Fomentar o desenvolvimento e a integração dos atrativos turísticos das cidades da região, de 2 a 5 anos. 4.5. Implementar infraestrutura adequada. Elaborar projeto de sinalização turística bilíngue, de 2 a 5 anos. Melhorar condições de recepção de visitantes no destino, até 2 anos. Manutenção das estradas rurais que dão acesso aos atrativos turísticos, até 2 anos. Adequar o imóvel destinado para ser o centro de informação turística e iniciar seu funcionamento, até 2 anos. Elaborar material informativo contendo os hospitais, delegacias de polícia, bombeiros, pontos de táxi e rota de ônibus para serem disponibilizados ao turista, até 2 anos. 4.6. Oferecer serviços de qualidade. Criação de um selo de qualidade para os atrativos
equipamentos do município, até 2 anos. Capacitar os gestores locais, de 2 a 5 anos. Qualificar funcionários de hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, taxistas e entre outros agentes sobre os atrativos turísticos do município, até 2 anos. Fomentar a participação de empresários dos aparelhos turísticos locais para investir na qualidade da prestação de serviços, de 2 a 5 anos. Promover a capacitação em línguas estrangeiras e em libras para os agentes que trabalham com turistas, até 2 anos. Elaborar a padronização do atendimento em concordância com a Embratur, de 2 a 5 anos. Elaborar e realizar pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a experiência do turista, até 2 anos. Elaborar edital para contratar empresa especializada para a realização de pesquisa de demanda, até 2 anos. 4.7. Garantir acessibilidade para todos. Identificar as adequações necessárias nos atrativos turísticos para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais, até 2 anos. Estruturar os atrativos turísticos para garantir a acessibilidade do turista para pessoas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais. Essa é uma proposta que, na verdade, ela vai caminhar até 2 anos e de 2 a 5 anos, ou seja, ela é contínua até 5 anos dentro do plano. Fomentar o aumento de linha de ônibus no município e intermunicipais, até 5 anos. Elaborar materiais com informações para turista, até 2 anos. Fomentar junto ao poder público ações para garantir a acessibilidade do turista para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com necessidades especiais, de 2 a 5 anos. 4.8. Desenvolver marketing estratégico. Elaboração do plano de marketing para o turismo da cidade com criação de marca, até 2 anos. Elaboração e publicação de guia turístico municipal, até 2 anos. Implantação de sinalização turística, de 2 a 5 anos. Criação e instalação de totens com informações turísticas em locais de grande fluxo de pessoas, de 2 a 5 anos. Estabelecer com os municípios vizinhos planos de ações em conjunto para potencializar o turismo regional, de 2 a 5 anos. Divulgar o turismo de Santa Bárbara do Oeste em empresas, hotéis, postos de combustíveis, organizações, agências de turismo das cidades próximas e dos grandes centros de fluxo turístico, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., até 2 anos. Participar efetivamente de redes regionais de cooperação do turismo e eventos de divulgação do turismo, até 2 anos. Desenvolver o portal do Contour na internet e outras mídias digitais e incluir os atrativos turísticos, até 2 anos e de 2 a 5 anos. Estimular a produção de artesanato relacionado com os principais atrativos turísticos de Santa Bárbara do Oeste, de 2 a 5 anos. Criação de calendário de eventos do município, até 2 anos. Criação de um plano de divulgação integrante dos eventos realizados no município para fomentar o turismo, até 2 anos. Considerações finais. O município de Santa Bárbara do Oeste possui expressivos atrativos turísticos consolidados que fazem do município um local de interesse turístico nacional e internacional. No turismo cultural, é a única cidade do Brasil que teve sucesso em receber os imigrantes norte-americanos em grande quantidade, por possuir o único cemitério particular em funcionamento de imigrantes norte-americanos do mundo. Com uma comunidade de descendentes organizada, é realizada anualmente a Festa Confederada, que é a única do gênero no mundo. Os cemitérios americanos recebem visitantes do Brasil e dos Estados Unidos por suas características peculiares. O Museu da Imigração possui vários itens imóveis em que os imigrantes norte-americanos trouxeram há mais de 150 anos dos Estados Unidos da América, sendo o único museu do gênero do Brasil. O evento Via Crucis é um evento tradicional e é considerado um dos melhores da região, com mais de 34 mil espectadores anualmente. Pertencente à Fundação Rome, o SEDOC possui a maior coleção documental e fotográfica da história do município. Possui também um museu onde são apresentadas, de maneira didática, a história de Santa Bárbara do Oeste, desde os habitantes primitivos até os dias de hoje. A Estação Cultural é um local rico em eventos educacionais, culturais e artesanais, atraindo um fluxo anual de milhares de visitantes, associando a preservação do patrimônio histórico tombado com cultura. No turismo religioso, Santa Bárbara do Oeste pode ser considerada o berço das religiões protestantes no Brasil. Na capela do Cemitério do Campo foi criada a primeira igreja batista do Brasil e a terceira igreja presbiteriana do Brasil, próximo dali.
foi criada a primeira igreja metodista do Brasil. Foi também em Santa Bárbara do Oeste que o primeiro pastor batista brasileiro foi consagrado. No turismo de negócios, o município recebe anualmente milhares de profissionais do Brasil e do mundo que visitam as empresas do diversificado Parque Industrial Barbarense. Nisto, há uma grande oportunidade em oferecer opções de turismo enquanto esses profissionais estão no município. Santa Bárbara do Oeste faz parte da região metropolitana de Campinas e isso permite integrar-se com outros municípios pela via do turismo cultural, de negócios e esportes, entre outros. O diagnóstico turístico foi essencial para identificar, quantificar e qualificar os atrativos turísticos do município, bem como os equipamentos turísticos disponíveis. A análise fofa possibilitou uma visão mais abrangente dos pontos positivos e negativos do município, seus atrativos turísticos. Esse diagnóstico possibilitou a definição de estratégias para melhorar o turismo na cidade como um todo, por meio de ações em vários segmentos. Finalmente, o Plano Diretor de Turismo demonstra claramente que os atrativos turísticos do município possuem grande potencial atrativo, em alguns deles únicos no Brasil. Associados com a visão sistêmica proposta nesse plano, os membros do CONTUR, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da sociedade em geral acreditam que os investimentos no turismo local contribuirá significativamente frente ao desenvolvimento socioeconômico de Santa Bárbara do Oeste. Aí depois a gente entra as referências, né, os anexos. Pode ir baixando os anexos. Né, as declarações, declaração do DAI, que a gente tem capacidade. Essa aqui foi a hierarquização, né, dos atrativos turísticos. Análise dos atrativos, imagens, do registro de reunião e visita. Os serviços de alimentação estão todos aqui com contatos, telefone, endereço. A situação do CNPJ do Fundo Municipal de Turismo. Essa semana que passou agora foi liberado o CNPJ do fundo, né, e até em breve a conta criada. Então isso é um grande passo para o município, porque a gente não tinha um fundo para poder reverter, né, as verbas e investir novamente dentro do desenvolvimento do município. Então essa foi uma grande briga do Conselho para estar se criando, né, esse plano. Enfim, acho que agora é a hora de quem quiser fazer pergunta. Tem alguma pergunta, né? Tem alguma pergunta? Não? Não? Na realidade, eu fico até um pouquinho triste porque não tem muita gente aqui hoje para compartilhar com a gente esse momento, né? Mas os que estão aqui são muito importantes, na realidade, para esse primeiro passo, para que consigamos realmente aprovar esse plano e dar continuidade ao desenvolvimento turístico do nosso município. Algumas informações ainda aqui, elas podem ser ainda atualizadas conforme durante esses 10 anos, né, visando que a expectativa é que ele seja revisado todo ano. Então, podem surgir novos estabelecimentos, podem surgir novos pontos culturais neste plano e eu adianto que tudo vai ser então revisado e vamos alterar conforme então for as necessidades disso. Aqui inicialmente nós também colocamos então no plano, né, o Conselho inseriu no plano os estabelecimentos que hoje são cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, se alguém ler, também sentir falta de algum estabelecimento que tem a capacidade de atender os turistas da nossa cidade, pode então solicitar a inclusão. Então, esse daqui é o momento. Mas, inicialmente, foram listados aqueles que estavam cadastrados e que foi avaliado, então, que tem a possibilidade e a capacidade de receber, então, os nossos turistas. Alguém tem mais alguma dúvida que queira destacar? Alguma contribuição nesse plano? A expectativa é que o plano seja então agora protocolado na Câmara
de Santa Bárbara, e que então nós tenhamos a aprovação, e ele vai então seguir para a Assembleia Legislativa, ser votado, para que então nós tenhamos o título de município de interesse turístico. E só para registrar, hierarquização, tá bom? Consegui decifrar a palavra. E Dona Maria é minha amiga, ela é um apelido carinhoso. Sim, sim. Bom, que nem o Giovanni está pontuando, a gente viu aqui alguns poucos erros de português. O plano ele foi revisado, contudo ele vai passar de novo então para uma revisãozinha aí. Às vezes quando a gente vai lendo nesse fluxo de todo mundo olhando, a gente consegue ver pequenos erros que passaram nessa breve leitura. E conteúdos também. Então o Miguel está pontuando alguns conteúdos que podem ser atualizados, né? Então o plano, as questões de desenvolvimento econômico, o Miguel vai passar algumas informações novas aí para que possamos incluir no nosso plano. Se não houver então nenhuma alteração por parte dos que aqui estão presentes, faremos essas mudanças de acordo com o que for encaminhado, e então a expectativa é que o plano seja protocolado na sexta-feira, para, se tudo der certo, ser votado na próxima reunião da Câmara de Vereadores. Alguma dúvida? Podemos dar então como encerrada a audiência. Agradeço a todos, então, que estiveram presentes nessa noite e contribuíram para o desenvolvimento turístico do nosso município. Obrigado.